pessoas me perguntam como foi a minha transição da Umbanda para Quimbanda, o porquê que eu fiz isso. E hoje eu decidi gravar esse vídeo justamente para contar um pouquinho para vocês e até mesmo ajudar vocês que estão em dúvida ou até mesmo para esclarecer algumas coisas. Então vem comigo após a intro. Olá, sou Mameto Thaís Rebeck, sacerdotisa do templo Reino de Exu Morcego. Há um tempo atrás eu cheguei até a falar já sobre esse assunto em lives, até mesmo no Facebook e em outras redes. E de novo surgiu essa pergunta, de algumas seguidoras minhas no Instagram. E eu decidi de novo fazer o vídeo, só que dessa vez gravado, Eu acho que fica mais fácil, até pra gente poder conversar um pouquinho e fica mais objetivo, A única coisa é que não vai ter o bate-papo. Depois você pode deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, sobre esse assunto, certo? A primeira coisa, que as pessoas às vezes têm medo é de se vai mudar alguma coisa, se vai ter algum tipo de diferença. Eu acho que é mais por isso que me perguntam como foi isso. Se eu senti alguma diferença, o porquê que eu escolhi isso. Então, primeiramente, eu comecei dentro da Umbanda com 17 anos, E não foi por escolha, foi por necessidade. Eu acredito que a maior parte das pessoas que buscam, tanto a Umbanda quanto o Candomblé ou a Quimbanda, é por algum tipo de necessidade. Lógico, tem aquele fundo de curiosidade, saber como é que são as coisas, de entender, Eu sempre tive, desde sempre, desde quando eu conheço, uma mediunidade bastante desenvolvida. E tive, durante a minha vida, alguns problemas que não tinham explicações dentro da medicina. E isso, quando eu fiquei mais velha, me levou a procurar a espiritualidade. Por não saber muitas vezes como agir ou até mesmo o que fazer, eu acabei indo num terreiro de Umbanda acompanhando uma amiga minha na época, que também estava com alguns problemas. Eu fui, e confesso que um pouco até descrente, porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, e sempre busquei lógica em tudo. Isso eu sempre falo. Eu comento isso desde sempre nos meus vídeos. Eu gosto de buscar coerência e lógica nas coisas. Eu sou uma pessoa muito mental, então eu vejo as coisas e eu quero entender, eu quero saber como funciona, Eu gosto de aprender. Então eu fui um pouco descrente, até porque eu não sabia com o que eu estava lidando e eu queria ver do que se tratava. Eu fui, conversei com a entidade, Eu lembro que na época era um preto velho, E na verdade eu achei bem interessante, respondeu algumas dúvidas e eu achei aquilo bom pra mim naquela época. Passei um tempo nesse local, depois conheci um outro local, E enfim, eu encontrei um local que passei durante 7 anos, Então eu passei antes disso umas 3 casas para conhecer, para sentir energia, porque, gente, as religiões matriz africanas, elas não têm uma semelhança como a gente imagina. Cada casa tem sua forma de fazer as coisas, Então não existe um lugar certo ou errado. Você tem que estar ali, tem que sentir, Tem que observar a energia e sentir as coisas. E foi o que eu fiz. Esse tempo todo eu busquei, eu fui atrás, eu queria me sentir bem no local. E aí, isso finalmente aconteceu. Fiquei nesse lugar durante 7 anos, Aprendi algumas coisas, evoluí como pessoa, Evoluí na questão espiritual, Aprendi o que deve ser feito, o que não deve ser feito, Então existem, lógico, que pontos negativos e pontos positivos, E em um dado momento, esse ciclo, ele evoluiu, E eu recebi o cargo
de dirigente de Umbanda, ou que o pessoal chama de mãe de Umbanda, né? E eu não tinha casa, não tinha espaço, né? Eu fazia as minhas oferendas, os meus trabalhos de forma privada, né? Eu frequentava locais como o Santuário de Umbanda para poder fazer essas oferendas. Nunca tive vontade, na real, de ter uma casa. Porque muitas pessoas acham que é fatídico, né? Você precisa uma hora ou outra virar sacerdote, né? Você é obrigado a evoluir, né? As coisas não são bem assim. Não é todo mundo que tem esse caminho sacerdotal. Eu recebi o cargo, mas não queria. A real é que eu queria fazer as minhas coisas e viver minha vida. Eu não queria ter responsabilidade, né? De repente toda semana tá fazendo determinadas coisas, né? E outra, a responsabilidade do sacerdote, ela é muito grande com o que a gente faz, fala, a nossa postura. Então eu nunca quis isso. A real é que eu queria apenas fazer minhas oferendas em paz e seguir. O problema todo é que o estigma, né, ele acaba vindo. E por mais que eu fugisse, o sacerdócio ele corria atrás de mim muito mais rápido do que eu. Então era inevitável. Sempre tinha um grupo de pessoas precisando urgentemente de mim. Essas pessoas surgiam, né? E não estavam sozinhas não. Elas vinham às vezes de 2, 3, 4 famílias. Era uma coisa de louco. Isso se tornou algo bem estranho e começou a ficar cansativo, porque eu realmente não tinha um local para poder acomodar essas pessoas. Porque eu não queria, entende? Eu nunca tive a expectativa ou a vontade, o interesse de abrir um templo ou um terreiro. Isso não estava nos meus planos de vida. Eu queria estudar, fazer faculdade, enfim. Coisas de pessoas normais. Sim, pessoas normais. Porque nós sacerdotes somos normais até a página 3, 4, né? Nós temos obrigações que uma pessoa profana de fora, mas não iniciada, não tem. Então tem vantagens que você, que é leigo, às vezes, ou então somente um filho de santo, sobre a gente. Vocês têm uma vantagem, vocês vivem num mundo diferente do nosso. E só quem está inserido no nosso mundo entende o que eu estou falando. Então a coisa passou a ter uma dimensão um pouquinho maior e fora daquilo que eu esperava. Então, na realidade, eu tentei fugir de uma coisa que era inevitável, né? Era um destino fatídico para mim. Aquilo ali estava colocado realmente no meu caminho. Não tinha o que eu fazer. Então, por mais que eu me revoltasse, que eu não quisesse, que eu achasse que eu ia ficar trancada dentro de casa no final de semana assistindo televisão, isso não acontecia. Eu, todo final de semana, era obrigada a fazer alguma coisa. Então a espiritualidade, ela dá um jeito, ela encontra uma forma para que você execute o cargo que foi colocado. Porque na verdade esse cargo ele não é físico. O sacerdócio ele nasce com você. O que acontece é o despertar do sacerdócio. Essa é uma dúvida, inclusive, que muita gente pergunta, né? Eu vou adentrar um culto, né? A Umbanda ou a Quimbanda, eu vou me tornar sacerdote ou sacerdotisa? Sim e não. Não tem como você simplesmente, só porque você se iniciou, se tornar um sacerdote. Não é isso que determina. Ah, então é o tempo? Também não. Isso é verificado em oráculo, até mesmo as próprias entidades direcionam se a pessoa tem ou não missão ou caminho dentro do sacerdócio. Eu, como sacerdotisa, eu não tenho direito de lhe dar nada. O sacerdote não te dá o seu cargo e nem te dá nada. Ele apenas desperta o que há em você. Isso é outra coisa muito importante para ser dita. Então, eu não posso simplesmente, a partir de hoje, você é sacerdotisa ou sacerdote porque eu estou dizendo. Não. Eu não tenho esse direito. Por mais que a gente possa imaginar que por aí façam isso, o certo não é isso, certo? O correto é você seguir o parâmetro espiritual, se aquela pessoa tem ou não um caminho dentro do sacerdócio. E aí sim, treinar essa pessoa durante um período, que sim, ela vai precisar muito mais do que qualquer outro iniciado. Ela vai precisar de suporte, ela vai precisar de uma série de coisas
que isso sim é pertinente. Então ela passará por treinamentos, né, por fundamentos, até que chegue um momento que ela esteja pronta para poder ser desperta dentro do sacerdócio. Essa é a palavra correta a se usar. Eu não acho outra palavra melhor do que despertar. Eu não consigo achar. Eu acho que é uma palavra fácil, de fácil compreensão, e que resume o que é esse cargo, o que é transmitir esse cargo. Porque quando você transmite esse cargo, você está despertando não só para o físico, mas para o espiritual um cargo. Então, eu acabei, fisicamente eu não queria, mas astralmente eu já tinha o carimbo na minha testa, né? Então sim, eu não tinha mais como fugir ou dizer que não podia ou que não queria fazer. Eu acabei ficando cercada pelos 4 cantos. Então eu acabei cedendo e comecei realmente a atender essas pessoas na medida do possível. Eu sempre dava um jeito de organizar essas idas até o santuário e avisava essas pessoas. Quem quisesse realmente deveria ir até o local. Eu não tinha outra opção, porque na realidade eu não queria. Eu nunca me desloquei ou me empenhei, né, até para se ter uma casa física. Eu não queria. Então eu estou ressaltando isso o tempo todo, né, porque muitas vezes as pessoas querem, né, porque hoje a gente vê muito isso. Pessoas que querem ter e não querem ser, né? Então as pessoas elas ficam loucas para abrir casa, para poder fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E muitas das vezes as pessoas não sabem nem sequer lidar com elas mesmas. Isso vale para todas as religiões iniciáticas, né, de culto afro. As pessoas têm que saber lidar com os próprios problemas. Isso não quer dizer que um sacerdote não possua os seus problemas, mas ele tem um pouquinho mais de discernimento na hora de resolvê-los. Então você precisa buscar o seu equilíbrio, precisa treinar a sua jornada, se fortalecer espiritualmente, né? Se munir de sabedoria, que o conhecimento já te levou até lá, né? Porque lembrando que conhecimento gera cargo, cargo não gera conhecimento. Então, se você já possui o conhecimento suficiente para ter uma outorga de sacerdote, você só precisa desenvolver um pouquinho a sabedoria. E isso é com o tempo. E você vai ver pessoas que às vezes têm 20 anos, 30 anos de sacerdócio, que ainda segue aprendendo. E isso é uma pessoa que realmente trabalha a espiritualidade. Então, nós, como sacerdotes, somos eternos aprendizes. E isso é uma coisa que muitos não gostam. Muitos gostam de ser os senhores da razão. E não é assim que a coisa funciona. E passado, então, o tempo, né? Foram passando alguns anos, 2 anos, né? As coisas começaram realmente a ficar difíceis de fazer. Porque ficar longe era muito custoso, né? Era muito, às vezes, perigoso de estar toda hora indo para o meio da mata. Por mais que fosse um local específico, né? Que a gente paga para ter um acesso àquele local, né? Ainda assim, não era o melhor, né? Se tornou algo cansativo e extremamente penoso. Já não era algo prazeroso, né? Então eu comecei, até cheguei a alugar alguns espaços, né? E posteriormente eu consegui, né, me mudar para um local onde eu morava sozinha e eu comecei, né, meio que a cultuar novamente, né, a questão da Umbanda. Só que isso não durou muito tempo. Como eu tinha passado um tempinho, né, porque eu havia meio que desistido, porque era uma coisa bem chata, vamos falar português, claro. Era chato demais, né? Toda hora tá indo pra mata e dirigindo, que não era eu que dirigia, né? Mas era uma coisa bem cansativa e aparentemente cansativa para a pessoa, né? Levantar muito cedo, as pessoas não queriam ir porque tinha barro, porque era longe, mas isso aí não, pra mim nunca foi um problema, né? E ainda bem que nem das pessoas que realmente me acompanhavam, isso nunca foi problema. Muito pelo contrário, sempre foi um prazer para as pessoas que realmente são verdadeiras.
Mas isso cansou a mim, eu fiquei meses sem fazer nada. Quando eu tive esse espaço, quando eu comecei a morar sozinha, eu já estava meio que saturada disso tudo, cansada. A verdade é essa, cansada. A gente tem que ser honesto, já que é um vídeo, né, falando um pouquinho sobre a minha história, eu acho que não tem problema, eu não preciso ser tão técnica. Eu estou falando como ser humano também, e não como um mameto, né? A gente tem que esquecer, às vezes, isso e tirar um pouco esse peso e falar como pessoa. A gente cansa também, e eu estava cansada, porque era algo chato de se fazer. E eu voltei meio que aos poucos, né? E comecei a retomar a incorporação, porque isso não sou eu que queria. Eu não determinava, peraí que eu vou incorporar aqui o espírito, vou chamar. Não, a coisa começou a meio que ser, pum, descia um espírito. Faz isso, porque é assim que era, comigo, né? Começou a ser uma coisa que eu não tinha muita escolha. Vou pegar o sininho aqui e chamar. Não tinha isso. Pum, descia o espírito. Descia o espírito, fazer isso. Aí ela fazia. Então a coisa foi bem... começou a se tornar algo mais massivo e agressivo. Talvez se não fosse assim, eu nem tivesse continuado. Essa é a verdade. Não vou ser hipócrita e dizer, como eu sofri, né? Como eu era injustiçada pelas entidades. Não. Eu acho que foi um empurrão mesmo que eu estava precisando para poder enxergar que na realidade eu não tinha mais escolha. Eu tinha a marca em algum lugar, né, dizendo e alegando que eu era uma sacerdotisa. Em algum momento alguém havia despertado isso em mim, mesmo contra a minha vontade. Eu não tinha muita escolha. Eu realmente não falei, por favor, me consagre como sacerdotisa. Eu não. Vou ser bem sincera, eu adorava ser filha. E na real eu acho muito legal, lindo. Você que é iniciado, iniciada, você que é filho de santo, aproveita, porque é muito legal você ter com quem contar e você ter com quem conversar e você poder errar, né? Você ter essa... Eu errei, mas tudo bem, né? Eu não sabia, né? A gente chega num patamar de conhecimento, de sabedoria, que errar não é permitido mais. Porque a gente lida com vidas. Então a gente pode errar em muitas coisas no dia a dia. Mas quando o assunto é espiritualidade, não se tem espaço. E se acontece alguma coisa, é rapidamente feito alguma coisa que a gente também já sabe. Ou seja, a gente aprende até mesmo a consertar possíveis erros. A coisa é tão perfeita que é uma orquestra, né? A espiritualidade. Ela tem que estar bem afinada para que as coisas possam fluir. E você é o maestro de tudo isso. Se você erra um instrumento, você conserta, mas você sabe que não deveria errar. Então o ideal é que nem haja o consertar. Mas a gente, como sacerdote, sabe o que fazer. A gente tem conhecimento e fundamento para isso. Você como iniciado está tranquilo. Caiu, eu não sabia. Nossa, porque eu não sabia que não podia falar, né? Então vocês podem errar. Aí você que está assistindo pode dizer, nossa, Thaís, você está se cobrando muito, né? Será que é tudo isso mesmo? Acredite, é daí para pior. Porque se não é um que cobra, é outro. Sempre vai vir alguém dizer que não está certo. Então sim, aproveitem, é o que eu posso dizer. Não queiram, passar por cima do tempo. O tempo ele tem uma linha, né? Muito sutil e tênue. Não queira ultrapassar esse tempo. Para esse papo de velho, né? Falando pro jovem, você é muito novo, que daqui a pouco a vida vai passar rápido. Mas é verdade, né? Pior que é isso. Pior que é um conselho de uma pessoa mais velha, não de idade, mas de culto, falando, calma, não quer passar à frente do tempo. Porque depois que você ultrapassa a linha do tempo, você não tem como voltar. Isso é uma lei, é uma regra, você não volta. Não tem como. É impossível. Se tivesse, com certeza, eu seria super adepta ao retorno no tempo. Não existe isso. Se você então transpassa essa linha, ou seja, você ultrapassa essa linha do tempo, ou seja, atropela as coisas, você não volta mais atrás. Acabou. E aí a tendência é você começar a cair. Quanto mais alto for a subida, maior será a queda. Isso é fato.
Então não queiram ser aquilo que não são ou ter aquilo que não podem ter. Tudo tem seu tempo. E se você nunca tiver o cargo de sacerdote, saiba que você é importante. Acredite, você é muito importante. Porque a gente precisa muitas vezes de ajuda. E a sua ajuda dentro de uma casa é de extrema importância. Você é importante. A pessoa que está começando hoje é importante. Todo mundo tem seus dons e sua valia dentro de um templo. É mentira dizer que não tem. Todos têm. É importante ter pessoas batendo palma, é importante ter gente tocando atabaque, é importante pessoas ajudando a fazer uma obrigação. Tudo é importante. A gente está aqui também não para se apoiarem em vocês ou algo do tipo, mas sim para crescermos juntos. É um time, é uma equipe, certo? Eu só fiz esse parênteses, né, para que a gente possa, porque nesse momento o que acontece é a transição da coisa, né? Então eu fiz um parênteses, né, para que eu pudesse falar um pouquinho sobre essa questão do sacerdócio e tal, porque eu acho importante, né, apesar de não ser o tema central do vídeo, né, mas eu acho importante porque faz parte, né, da minha vida, da minha trajetória, enfim. Então, achei válido, certo? Então, nesse momento, quando começou essa forma mais massiva e agressiva dessas entidades. E foi quando, sim, né, o morcego, né, ele finalmente desceu e disse: acabou. Eu quero minha filha dentro da quimbanda. Quando eu recebi esse recado, para mim foi bastante assustador. Para não dizer bizarro. Porque na verdade eu nunca tinha tido contato com a quimbanda. Eu já tinha lido, já tinha ouvido falar, já tinha estudado, mas ainda estava com aqueles paradigmas da Umbanda, né? Porque dentro de muitas umbandas é falado que a quimbanda é o lado negativo, né, da banda, né? Isso é um assunto aí para um outro vídeo, em outro momento para a gente conversar. Mas sim, muitas umbandas, quanto mais esotérica, branca ela for, mais ela vai negativar a quimbanda, né? Então eu tinha esse, né, paradigma da umbanda que não podia quebrar, né? Mas, com respeito à entidade, eu decidi dar ouvidos ao que ele falou. Porque, na verdade, é aquele medo respeito, né? Todo mundo tem o seu. Cada um sabe onde o seu aperta. Então eu falei, não, se ele falou, vamos lá. Eu parei, meditei, pensei e realmente fui atrás. E na época eu parei em outro lugar, em uma tradição até no Rio Grande do Sul, né, em outro estado. É a primeira vez que eu saía de São Paulo. E então eu fui e desbravei tudo sozinha, né? Eu fui movida por uma necessidade, porque havia sido pedido algo para mim. Ele pediu e saiu fora, né? E eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer, certo? Eu busquei pessoas conhecidas, fui atrás e desbravei, ou seja, eu estava desbravando a quimbanda, que eu não conhecia, estava desbravando o viajante de avião, porque eu sempre tive um pouquinho de medo, ou paura, como falo italiano, né? Sim, eu tenho um pouquinho de medo de avião, tá? Para quem não sabe. Então eu encarei aquilo sozinha, eu não encarei com ninguém do meu lado. Eu não encarei com um amigo, com um filho, com ninguém. Comprei a passagem, sentei, grudei na minha cadeira e fui. Encarei quase 2 horas de viagem sozinha, né? Ainda chegando no local, eu tive que pegar um outro ônibus para chegar mais, sei lá quantas horas de viagem, né? Então assim, foi bem interessante pela aventura, né? Mas foi bem assustador, porque eu estava desbravando tudo sozinha, né? Eu literalmente meti a cara no mundo, porque eu sou assim. Isso é muito meu. Eu nunca tive medo de nada. Eu sempre fui e encarei. Se errar, errou. Eu sou assim, né? Vamos lá, se eu tiver que voltar, eu volto. Se eu tiver que assumir que eu errei e vou assumir. Eu sou assim.
Mas eu sou mesmo, eu meto as caras, falo, vai, eu vou, vamos lá, bora, eu sou assim. Isso é bom e ruim. Mas quando o assunto é espiritualidade, você não tem que ter medo, né? Você tem que meter a cara mesmo e estudar, aprender. Então você que está começando hoje, você que está buscando conhecimento, que chegou até esse vídeo, de repente para se orientar, não tenha medo não, sabe? Pergunte, chame as pessoas, converse, troque ideias, comente em vídeos, vá atrás, porque é assim que eu fiz. Cara de pau, gente. Porque a espiritualidade é isso, a espiritualidade não bate na sua porta da forma como que você imagina. Você precisa muitas vezes estar inserido no meio, né? Então não tem como você esperar que um sacerdote venha na sua porta. Quais são as chances disso acontecer? Muito pequenas, né? Uma entre 200, 300, né? Então olha lá, o que pode acontecer é um amigo te chamar, porque o amigo do amigo vai fazer um negócio lá e você foi chamado para ir junto. É isso que pode acontecer. Aí o cara vem na sua casa do nada e fala, oi, eu acho que você tem cara de quimbandeiro. Não é assim, gente, né? Mas convenhamos que não é assim. Então não tenha medo, tenha cautela, é diferente. O cautela é observar com quem você está conversando, aonde que é, porque a gente sabe que tem gente de tudo quanto é tipo. Hoje em dia a gente tem que pensar e repensar onde vamos nos colocar, né? Aonde vamos meter nossas caras. Então sim, isso é cautela, mas o medo eu falo de bloqueios, né? De não ter esse receio do que pode ou não acontecer, do que vão falar, do que não vão, certo? Então eu passei, né, um tempo lá, foi feita a questão da fundamentação pela quimbanda, né? Então os meus Exus receberam ali as honrarias pertinentes àquela tradição, né? E depois passado 2 anos e meio, né? Eu me desliguei, né, desse local por vários motivos, teve um pouco de distância, enfim, a coisa não estava da forma que deveria, enfim, existem vários motivos para a gente não estar mais nos locais, né? Então, eu tive meu aprendizado, assim como eu tive aprendizado na Umbanda, eu tive esse meu aprendizado, sou muito grata, porque a gente deve sempre olhar para trás, né? Que as portas às vezes se fecham, mas ficam entreabertas. Então a gente precisa falar, pô, eu passei por tal lugar, fiz X coisa, fiz Y coisa, e tudo bem, fez parte do meu aprendizado. Então nada é descartável. Tudo serve para alguma coisa, certo? Então tudo serve. E esse local me serviu assim como a Umbanda me serviu, né? Então teve ensinamentos e aprendizados que eu carrego até hoje, independente do que seja, eu carrego, tá? A gente, como ser humano, né? Nós somos um vaso, né? E tudo que se coloca dentro de um vaso deve se ponderar. Lógico, quando você vai absorver algum conhecimento muito diferente, é importante esvaziar um pouco esse vaso para que seja preenchido com outra coisa. Você não pode vir cheio de certezas, certo? Afinal, a incerteza das coisas é o que leva você a questionar muitas vezes. Quando você não questiona, você aceita tudo, você muitas vezes pode estar até sendo induzido a fazer escolhas. Então o ideal sempre é que você esvazie e continue questionando e de forma coerente, lembrando que questionar não é de forma pejorativa, tá? E sim questionar ao ponto de indagar para se obter conhecimento que seja pertinente ao seu nível. Você não vai querer chegar num local e já querer saber de coisas que não condizem ao seu grau. Então, coerência, né? Humildade, o perguntar, mas para que serve isso e tal? Para que acende uma vela? Você precisa ser uma pessoa participativa. Isso vale para Umbanda e para Quimbanda. Então, é importante sempre, lembrando, né? Isso é a palavra da cautela que eu falei anteriormente. Então, sim, tudo é importante e válido. E eu fiz isso. E por ser sempre uma pessoa muito mental, como eu mesmo falei anteriormente também, eu sempre busco a coerência em tudo. Então eu não me contento com porque é preto. Esse tipo de resposta para mim não me cabe. E eu não sou esse tipo de pessoa. Se você
é meu iniciado ou iniciada, né? E você pergunta por que o celular é assim, né? Ah, não, porque é um iPhone, porque é um celular. Eu não dou esse tipo de resposta. Eu vou, se eu puder, se estiver no momento de você ouvir, eu vou dizer. O máximo que você vai ter de mim não é o momento de saber disso, minha filha. Tem coisas que você precisa saber antes disso. Esse é o limite que você vai ter de mim. Eu nunca vou falar é preto porque é preto. Eu nunca vou falar isso. Nunca. Tá? Porque esse tipo de resposta tem dois caminhos. Ou você quer se livrar da pergunta, né? Porque você não quer responder ou porque realmente não está na hora da pessoa saber. Ou a segunda opção, que é a mais drástica, você não sabe a resposta. E é isso que acontece em muitos lugares. Isso vale para tudo, tá? Não estou falando de um lugar específico ou de uma experiência minha só em questão. Estou falando do que eu vejo por aí, porque eu atendo muita gente. Então eu vejo muita gente trazer perguntas simplistas. Pessoas que às vezes estão na religião há 7, 8 anos e perguntam coisas simples. Eu falo, peraí, mas sua mãe de santo, seu pai de santo, seu sacerdote não falou sobre isso? Não. Então são, coisas básicas. E muitas dessas pessoas ficam cozinhando durante anos dentro de diversas tradições ou vertentes, de religiões aí. Isso também não é certo. Ou vai ou não vai. Ou é iniciado ou não é, ou faz as coisas direito logo de uma vez, ou é médio ou não é. Eu sou assim, eu sou objetiva, Eu sou muito prática. Eu não gosto de você, eu falo, eu não gosto de você. Não gosto. Eu não me sinto bem, eu faço aquela cara mesmo. Então assim, é muito objetivo. E isso aqui não é pra você não, minha filha. Você não serve pra isso. Não vai dar certo. E é batata, não dá. Pra que ficar enrolando? Então assim, eu acho isso uma coisa que vocês também têm que prestar atenção, Eu tô falando tudo isso não para, como eu falei, para desmerecer alguma tradição, algum local que eu passei ou algo do tipo. Não. Eu tô realmente generalizando de coisas que eu ouvi, trazendo situações de N pessoas que saíram de lugares, entraram em outros, que às vezes jogam comigo, enfim, Então não sou a única. Como eu tô trazendo a minha experiência, eu também estou falando um pouco de como eu sou, Então, eu hoje sou produto de todas as minhas experiências, boas e ruins, óbvio, Afinal, nem tudo são flores na nossa vida, certo? Depois desse período, então, que eu passei, nesse local, depois de 2 anos e meio, mais ou menos, eu me afastei, encerrei meus vínculos e passei a trabalhar com o que eu tinha, Porém, faltava bastante coisa, Faltavam alguns pontos, alguns pingos nos is, alguns pormenores que aparentemente não faz diferença. Mas quando você é sacerdote faz muita diferença. Porque se você está faltando um pingo no i, um acento circunflexo, no final das contas a frase fica errada, Então uma vírgula muda tudo numa frase. E para nós que lidamos com vidas, a gente precisa ter pontuação, Precisamos ter acentos, a grafia correta. A gente não pode errar na construção, naquele despertar daquele ser humano. A gente não pode errar. Então tinha coisas que eu não executava. Então sim, eu nunca fui megalomaníaca, Eu executar coisas que eu não sabia o que eu estava fazendo. Por mais que a entidade tivesse, mas a entidade não faz, Você pode perguntar, seu Exu não sabe? O meu Exu sabia, mas a limitação do corpo fica onde? Então quer dizer que eu precisava ficar muito mais tempo incorporada. Então sim, eu passava às vezes 7, 8 horas incorporado. Porque eu não tinha muitas vezes a dinâmica, ou até mesmo eu não tinha a ferramenta suficiente para trabalhar uma determinada coisa. Sendo que a Quimbanda é um culto de feitiçaria totalmente operativo pelo próprio sacerdote. A gente entende que Exu não tem toda hora estar no mundo para resolver coisas pequenas muitas vezes, ou coisas que você mesmo pode executar. Talvez execute de uma forma muito mais rápida e você precisa ter a sua vontade ali. Se tudo o Exu desse para fazer, então, peraí, ele é um escravo seu,
Ele é um pobre coitado que tem que vir obedecer suas regras, suas ordens. Não. E nem nós somos escravos deles. O sacerdote, ele serve à espiritualidade, ele serve. Sacerdote é o cara que é devoto ao sagrado. Ele é o servidor do sagrado, o serviçal, talvez de uma forma bem pejorativa, se você assim quiser. Do sagrado, não das pessoas, né? O sacerdote, ele é o devoto, ele é o responsável por aquele culto. Então, se ele é responsável por aquele culto, ele não pode estar toda hora pedindo ajuda para que, isso eu não sei fazer, peraí, Exu. Até aqui fui eu que fiz, viu? Estourei a pipoca, torrei o milho, mas agora o padeiro eu sei montar não. Exu, vem montar o padeiro aqui. É estranho. Isso não impede, claro, do Exu, a pombagira, gostar de trabalhar, de fazer um ritual, de descer para... Lógico, eles gostam de ser úteis. Eles gostam de atender, eles gostam de mexer com as coisas, eles gostam de, às vezes, ensinar, de trazer o ensinamento deles, a sabedoria. E, cara, isso é maravilhoso. Eles não vão deixar de vir. Mas espera aí. Se tudo é seu Exu, e você fica onde? Então quer dizer que se eu for chamada, por exemplo, a falar sobre o meu culto, eu vou ter que incorporar o morcego? Eu não sei falar sobre quimbanda, eu não sei falar sobre maioral, eu não sei falar sobre nada? Então que raio de sacerdotisa sou eu? Eu estou chamando um morcego? Se eu sou, não tenho cargo, eu sou. Então, é o mínimo que eu tenho que saber falar, é sobre o meu culto. É dar explicações plausíveis e racionais dentro do fundamento da minha tradição. Isso não quer dizer que você venha na minha casa e o morcego não vem e fale, não, vou explicar de uma outra forma, porque eles adoram, né? Falar, a Dona Thaís falou, mas vou falar do meu jeito agora. Ou seja, o deles é melhor, claro que é. Eles são espíritos, né? Eles são ancestrais, então é claro que o deles é melhor. 100 vezes. 100 vezes mais. Mas sim, eu tenho permissão para falar em nome do morcego. Eu tenho essa permissão hoje. Certo? Só para vocês entenderem. Eu só vou fazendo esses parênteses para vocês entenderem o contexto da coisa. Tá? Porque sim, né? Pode alguém querer ser esperto e querer comentar coisas, né, para poder perturbar nos comentários, então eu já estou deixando tudo muito bem entre parênteses, tá? Voltando, né, a gente já está chegando no final da coisa, né? Na verdade, começo do fim, né? Porque só termina quando eu desencarnar e mesmo assim o legado continua, né? Então veja. Finalizando esse tempo, chegou esse momento em que eu não... Tinha coisas que eu não executava, então tinha certos rituais que eu dizia, não, isso aqui a gente não faz. Assim, eu sempre fui muito honesta. Isso aqui a gente não faz, isso aqui eu sei fazer desse jeito. Eu sei usar esses elementos, é o que eu vou fazer. Tudo bem? Muito bem. E era o que eu fazia. As coisas começaram realmente a se minar, né? A coisa vai minando, você vai perdendo as oportunidades e as opções. Chega uma hora que você se vê mais uma vez enclausurada, 4 paredes. O que eu fiz? De novo meti as caras, só que dessa vez de uma forma menos agressiva, né? Como eu já tinha levado uma bronca por ter sido tão espontânea algumas vezes, porque espontânea é a tradução para ser impulsiva, né? Vamos ser honestos, né? Como eu já tinha levado broncas por ser muito impulsiva, eu disse, não, dessa vez eu vou fazer a coisa mais ponderada, né? Eu vou ser uma pessoa um pouquinho mais focada no que eu quero e vou ser menos espontânea, né? E aí tudo bem. Comecei a pesquisar de uma forma mais sucinta, né? Entrei em contato com pequenas, né, páginas, grupos. Comecei a ir permeando por lugares mais conhecidos, né? Fui para páginas mais famosas, canais grandes, né? Comecei meio que ciscar, né? Perguntava para um, perguntava para outro, né? Quando eu via que não tinha receptividade, eu saía fora. Sempre fui com muita humildade, sabe? E sim, com a cautela, né?
porque eu sabia que eu estava num território que poderia ser ruim, né? Porque as escolhas, elas precisam ser certeiras, e eu não tinha mais como errar ou tentar, né, cometer um ato por impulso. Então eu precisava ser mais direto. Então, perguntei para um, perguntei para outro, conversei com um, conversei com outro, e, né, falando português, claro, o santo não batia, né, o santo, né, folgando o santo, né, morcego é santo agora, a coisa não batia, né, enrolava, o papo não desencadeava, oi, boa noite, e 3 dias depois você me respondia, oi, boa tarde, e aí eu falava, tudo bem, a pessoa me respondia no dia seguinte, tudo, eu não gosto de papo assim, né, você mandava carta, é mais fácil, né, eu acho que uma pessoa que não tem disponibilidade para me responder nenhum e boa tarde, quiçá para tirar dúvidas. Então eu sou muito extremista em alguns pontos. Posso estar errada, você vai me dizer, Thaís, mas o sacerdote está ocupado, né? Você está sendo muito imediatista. Não, mas era bem estranho, né? Então assim, eu comecei a descartar essas que eu considerava falhas, certo? E muitas pessoas até me trataram com arrogância. Então eu comecei meio que ir aos poucos. Então pesquisei e cheguei no canal, né, de quem hoje é meu sacerdote. Eu falei, bom, assisti, mesma coisa, cautela, né, humildade, igual cachorro, né, com a orelha aqui embaixo, né, aqueles cachorros estão pedindo ração, eu fui, abaixei, fiquei assistindo, dei uma olhada, né, eu fiz um rodeio aí de pelo menos umas 2 semanas antes de chamar mesmo, né, assisti vídeo, assisti live, assisti vídeo de 2, 3 anos atrás, essas loucuras, né? Pra ver quem era a pessoa, não sei o que, indicações, e comecei a ver mesmo, a pesquisar. E, bom, não perco por tentar, né? Já fui barrado em alguns lugares, em algumas pessoas. A pessoa, o meu sacerdote tinha um número considerável de inscritos e tal. Eu falei, bom, o máximo que pode acontecer é ele não me responder, né? E ficarmos na mesma, né? Então a gente volta a estaca zero e tá tudo bem. Fui, entrei em contato, mandei e esperei. E sim, a resposta veio 3 dias depois. Mas, diferente de outras pessoas, a resposta ela veio 3 dias depois, porém veio a resposta, né? Também meti o louco, como eu falei, eu sempre meti as caras, eu nunca fui, eu tirei o oi, boa noite. Eu mandei um textão já. Eu tinha, ou a pessoa me respondia, ou simplesmente não respondia e me ignorava. A pessoa não tinha opção, entende? De ver, mandou textão, nem vou responder. Ou então falar, depois a gente se fala. Era o limite, o não já era meu. Então eu falei, vou mandar logo o texto, não vou ficar no oi, boa noite não. Já vou logo mandar minhas dúvidas e já vou direto ao ponto. Ficar enrolando muito não vai resolver as coisas. E sim, a pessoa respondeu. Aí ele foi, respondeu tudo e respondeu bem. Mandou até áudio e tal. E aí eu falei, pô, então a pessoa se dispôs a sentar e gravar um áudio, tal. Falei, beleza, então pelo menos conversar eu vou conseguir finalmente, né, com o Tata de Quimbanda. Porque tava difícil, né? Tava bem difícil. Eu tava quase desistindo e virando evangélica. Mentira. Mentira. Tava não. Evangélica não. Eu posso desistir, mas virar evangélica não aconteceria. Então respondeu, a gente começou a conversar e tal, e realmente, apesar de às vezes ter um gap de tempo e tal, mas tipo, tinha um assunto, né? Então é isso que vocês têm que observar muito. A vontade da pessoa de te responder ou de te atender. Que pode ser sim que demore, que tenha um período maior. Porque sim, pessoas são ocupadas, né? As pessoas têm mais o que fazer do que estar respondendo você. Concordo. Mas que quando responda, te dê uma atenção, converse. Esse é o ponto principal e crucial para você escolher uma pessoa para cuidar de você. E comecei a conversar e tal, de tudo que você pode imaginar, né? Perguntei, tirei minha dúvida, né? Porque eu tinha algumas dúvidas muito peculiares, né? Que sim, eu não ia fazer nada sem tirar aquelas dúvidas. Porque eu sou assim, eu sou muito, sabe, certa. Se é para cortar com a mão direita, sambando, rodando sobre a cabeça, um boneco, é assim que eu vou fazer. Eu não vou fazer de outro jeito.
Porque se foi ensinado por um mais velho, é porque tem um motivo. Ah, Thaís, você acabou de falar que você questiona as coisas. Não, tem coisas que a gente não questiona. Se o mais velho fala, você tem que pegar isso e colocar em cima, e cortar assim, no sentido transversal, porque é assim que funciona, por causa de... Aí tem uma resposta, eu não vou questionar. Que é dessa forma que eu fui feito, dessa forma que meu pai foi feito, dessa forma que meu avô, que meu bisavô de santo foi feito. Você vai falar o quê? Ah, eu acho ridículo. Ah, eu não concordo. Então, nem tudo é questionável, né? Por isso que eu falei, questionar é indagar sobre coisas pertinentes ao que você pode saber. Não é sair também desrespeitando as pessoas, né? Então tem coisas que são fundamentos que a gente não tem que estar questionando toda hora. Então eu tinha dúvidas profundas em relação a fundamento, que não eram coisas superficiais de quem é meu Exu, mas quem é minha Pombagira e ela é guardiã de que reino? Não, eu não estava preocupada com isso, eu estava com dúvidas muito específicas, que estavam me impedindo de executar rituais. Então eu precisava ter uma resposta, nem que eu tivesse que pagar para ter essa resposta. Sim, eu estava disposta a pagar consulta, a isso, aquilo, aquele outro. Eu já sabia que não ia vir uma avalanche de graça, né, de coisas. E pasmem, ele me respondeu de graça, né? Eu tive sorte, naquele dia ele estava animado e me respondeu. Porque sim, tem dias que a gente está animado, vou dizer a real, né? Tem dias que a gente fala, puxa, hoje eu vou conversar com todo mundo. Tem dias que não dá. Tem dias que não dá. E tem pessoas que, sinceramente, nos chamam para perturbar. Isso eu garanto. Eu falo isso em nome até de outros sacerdotes, porque é certeza que outros também passam por isso. Tem gente que chama para perturbar. Eu não, eu estou sendo bem honesta. Eu posso estar sendo, né? Ah, porque você era exclusiva. Não, porque a minha dúvida realmente tinha sentido, né? E eu estava me sentindo presa naquela dúvida. Estava num looping eterno naquela dúvida. Então eu precisava mesmo tirar esse peso do meu coração. Então esse peso foi retirado, de certa forma, porque eu continuei meio ainda com um monte de dúvida, porque você sana uma dúvida e começa a vir as outras. Que o que ele fez foi abrir uma porta e eu falei, nossa, tem uma porta ali. O que tem ali naquela porta? Aí lascou, porque aí eu fiquei curiosa do que tinha ali. Aí bateu a curiosidade, aí vou ser bem honesta. Não foi só uma necessidade. Aí bateu a curiosidade, sabe? Ué, mas quem que tá ali? O que tem ali? O que será que acontece depois daquela porta? Aí eu falei, agora eu vou ter que ir até o fim. Então a questão foi toda que eu meti as caras no final das contas. Fui bem recebida? Fui bem recebida. Dei sorte. Eu não tinha dado sorte em outras vezes. Dessa vez eu dei sorte de pegar uma pessoa que era honesta e disposta a falar. Eu poderia ter pego outra que me daria um não, ou me seria arrogante. Poderia, mas eu tive sorte. E a partir daí a coisa de novo se tornou massiva, agressiva, né? Só que de uma forma muito mais explícita. O morcego sempre foi muito direto, né? Esse inclusive é uma característica fundamental de Exu morcego. Eles não contam histórias. Eles falam, eu acho que a luz está muito forte e você está feia com essa luz. Ele fala desse jeito. Ele não fica, mas poderia melhorar a luz para ficar menos branca. Não. Tá feia mesmo. Eles são assim. O espírito, tá? O espírito é assim. Isso é uma característica de Exu morcego. Objetividade, né? Então é meio complexo. Ele não vem falar, eu acho que a Thaís poderia, vou dar uma dica, a Thaís poderia. Não. Ele desceu e falou assim, minha filha vai viajar de novo. E é pra longe, é pra outro lugar, um lugar bem quente. Eu falei, meu Deus, não é possível. Das duas, uma, ou esse Exu queria que eu realmente conhecesse o Brasil todo, né? Ou era algum tipo de piada. Porque realmente a gente, como eu falei, né? A gente tem uma hora que a gente cansa de certas coisas. E eu tava realmente cansada de estar me desbravando, de estar indo pra lá e pra cá, né? De estar metendo as caras novamente. E realmente, cansa. Toda hora tem que tentar, né? E, porque são anos, né? Não são meses, não. São anos de caminhada. Então chega uma hora e fala, do jeito que tá bom, sabe? Que saco, não dá pra deixar assim não, né?
mas eu sabia que não podia, até porque, né, faltavam as pecinhas que eu falei. E essas pecinhas eram esse fundamento, pedaços de coisas que tinham que fazer sentido, certo? Então foi que aí eu realmente falei, bom, agora se ele falou que eu vou. E no final das contas, ele pegou, pela última vez que ele não deu dica não, ele deu o nome e sobrenome de quem ia ser o meu Tata de Quimbanda. E aí acabou. Não foi uma coisa, a Thaís gostou, a Thaís foi porque... Não, você vai fazer dessa forma. Não tinha 2, 3 opções. É desse jeito que vai ser. Como eu já conversava com a pessoa, falei, olha, o morcego falou isso, isso e isso. E foi a verdade. Então, que opção também que ele tinha de não me ouvir depois dessa, né? Porque, querendo ou não, engrandece você, sacerdote, ouvir que um Exu gosta de você e que quer falar com você e que quer que seu filho vá se iniciar com você. Isso é bom. Pô, todo mundo tem ego, mesmo que seja um pouco, sabe? Mas que você tenha a sua humildade, que sim, é primordial. Mas, poxa, a gente fica feliz. Nossa, né, um Exu gostou de mim, tá, me reconhece. Porque eu, por mais que eu conversasse, não era uma coisa tão íntima de ponto de conhecer, saber quem era exatamente. Mas o morcego veio e teceu a vida todinha, sabe? Tava não, porque é uma pessoa ótima, eu só elogio. Falei, bom, se eu estou falando, né? Tá tranquilo, tô ótima, tô feliz. Coisa que ele não tinha feito antes, né? O que ele tinha feito foi soltar a bomba da Quimbanda e, ó, mestre dos magos, né? Desapareceu. Dessa vez não, dessa vez ele achou com pena de mim, né? Falou, coitada, né? E outra, ele precisava também, o morcego precisava estudar a casa dele, né? Óbvio, não é burro, né? É uma inteligência suprema, um ser de extrema sabedoria. É óbvio que ele não fez isso só por peninha de mim. Vamos ser honestos, né? Preciso fundamentar minha casa, preciso fundamentar meus filhos, preciso seguir a minha Quimbanda. Lá foi a Thaís pra onde? Bahia. Eita, beleza. Eu que amo o calor, só que não... Estava lá bonitinha mais uma vez, sozinha no avião, né? Rezando para não cair de novo. Porque sim, o medo continua, veja só, né? É até uma piada, nossa, o morcego voa e você tem medo de voar. Pois é, mas o morcego que voa para lá, né? E eu fico aqui mesmo no chão, que é melhor. Eu sou da terra, né? Sou filha da terra, eu gosto de ficar na terra. Meu negócio é terra, saca? Se eu puder abrir um buraco no chão e ficar com meus pezinhos ali, é o que eu faço. Quando eu vou pra praia, eu cavoco um buraquinho para colocar meus pés na areia, porque eu gosto de terra, né? E tá bom assim. E lá fui eu. Mais uma vez meti a minha cara e falei, eu vou fazer. Se ele falou, tem que dar certo. Não tem essa de será que vai dar certo. E deu. Tanto deu certo que hoje estamos aqui seguindo como tem que ser. Tenho um sacerdote maravilhoso, que o que eu precisar responde, está sempre aqui comigo, fundamentou minha casa, refundamentou, né, na minha casa. No final das contas, não fui eu que acertei, foi meu Exu. Através de mim? Através de mim. Mas quem acertou foi ele. Porque na verdade chegou no momento que não podia ficar pulando de galho em galho. Precisava finalmente se pegar para valer a coisa, né? Era o momento do vai ou racha. Então, em resumo da ópera, a Quimbanda é isso. Ela direciona você de uma forma bastante massiva. Não que você que está me assistindo vai ser direcionado dessa forma, mas é sempre de uma forma bastante específica. Ou algum problema muito ligado à sexualidade, ou algum problema que só a Quimbanda resolve. É sempre assim. É o que eu mais vejo por aqui. Ela é um culto agressivo. O culto de Quimbanda é um culto agressivo. Então você não vai esperar que sejam harpas tocando, com anjos descendo do céu. Não. Ela é agressiva, porque a ancestralidade ela é agressiva.
porque ela vem às vezes de muito tempo que não foi cultuado, ou se passou por erros do passado, né? Então, assim, a gente tem esse entendimento dentro da nossa tradição. É visceral a coisa. Então, você vai ter sinais para aquilo. E esses sinais vão ficar bem específicos, explícitos. Não tem como você negar isso. O meu caso é um caso específico, né? O meu caso foi um caso diferente, porque eu já tinha uma casa aberta, eu já tinha uma entidade que incorporava, eu já tinha um sistema por trás, eu já tinha passado por outra quimbanda, eu já tinha tido bases, eu precisava de refundamentação e de uma tradição para seguir. É isso, né? Basicamente. Que é o que toda casa precisa. Uma base. Eu sou filho de fulano, pronto, sou filho de fulano, sou filho de ciclano, sou filho de beltrano. Não, eu sou filho do vento, sou filho da lua, sou filho do, sei lá, do X. Que ninguém conhece. Que não tem ninguém que conhece também. Não. Né? É isso que é importante. E não é só o nome que é importante, sim a base estrutural da coisa. Eu gosto de comer uma comida específica. Eu gosto do gosto dela e não do nome dela. Eu sou apaixonada por comida japonesa. Eu quero saber se é temaki, se não é. Eu gosto de sentir o gosto do peixe. Pronto. As pessoas querem saber o nome da coisa quando vê um negócio de plástico. Eu quero saber o que tem dentro, né? Que é isso que importa. O que importa é a espiritualidade por trás daquilo. Como diz um ser maravilhoso, não é o tamanho da casa que determina a sua força, e sim os espíritos que nela habitam. Então eu acredito muito nisso, sempre acreditei. Eu acho que uma pessoa ela não é pequena por ter uma casa pequena e nem grande por ter uma casa grande. São momentos, são situações. Então não se baseie por tamanho, luxo, você tem que sentir. Como eu disse, as religiões de matriz africana, elas não são iguaizinhas, idênticas, igual a igreja, que assim tá levanta, assim tá levanta, assim tá levanta. Cada lugar tem sua tradição, tem seu fundamento, tem sua forma de tocar as coisas. Você precisa estar em contato com aquilo para saber o que você vai sentir. Mas Thaís, você está dizendo que você entrou em contato com a pessoa na internet. Mas eu ouvi a pessoa antes de tomar qualquer decisão. Eu queria ouvir o que a pessoa estava falando. Saber se aquilo fazia sentido para mim ou não. Mesmo não conhecendo tudo, coerência a gente conhece de longe. Basta você ser um pouquinho inteligente. Basta você ser um pouquinho inteligente e ser um ser pensante que você consegue definir coerência nas coisas. Você pode não entender nada de quimbanda. Deixe aquilo que seja falado toque no seu coração. Olha que coisa mais bonita. Toque no seu coração. Você pode não entender nada de quimbanda hoje e tá vendo esse vídeo. E esse vídeo toca no seu coração. E diga, será que quimbanda não é meu caminho? Não é porque eu sou bonita, feia, mulher, homem. É porque as minhas palavras adentraram a sua cabeça. Sim, a cabeça. Porque o ouvido é a porta, né? Mas o cérebro tá aqui, né, gente? Não é o ouvido que ouve, é o cérebro. O ouvido é um canal auditivo. E a sua cabeça sentiu algo positivo no que eu falei. Sua cabeça reconheceu as minhas palavras. Isso pode acontecer. Ou pode ser que não. Ih, a Thaís está doida. Ótimo. Não há problema. Sua cabeça não reconheceu as minhas palavras. Você não deve fazer nada se sente vazio. Nada. Isso vale para culto, para relacionamento, para trabalho, para tudo. Eu estava infeliz. Era uma coisa que eu me sentia apática muitas vezes. Largada, sabe? E hoje não. Eu continuo tendo problemas, como todo mundo, mas eu me sinto completa. E isso é uma sensação que nada pode trazer que não seja espiritualidade. Eu acredito que somos um só e fazemos parte de um todo. Então eu não deixei a Umbanda.
A Umbanda que deixou de me completar. Não é porque é ruim ou boa, que presta ou porque não presta. Porque simplesmente não fazia mais sentido para mim. E se você, hoje, busca ser acolhida ou acolhido por alguma coisa que te complete, acredite, nem sempre é a Quimbanda. Quimbanda não é o único caminho. Ele é um caminho. Um caminho, muitas vezes, sem volta. Mas não é o único caminho. Eu sou a única verdade. Isso não é correspondente com a realidade. Não existe uma única verdade. Existe gente que se encontra em outras coisas. Em outros cultos, em outras vertentes. Não é errado. Mas aqui falamos sobre Quimbanda. Então pode ser que esse vazio seja essa falta da sua conexão com as estrelas. Descubra. Não te custa nada. Fazer uma consulta de oráculo não vai lhe arrancar um pedaço. Então a minha transição ela foi dessa forma, extremamente simpática e totalmente guiada pelo meu Exu. Se eu estou onde eu estou, foi o morcego que me trouxe. Então, deixa aqui nos comentários desse vídeo as suas dúvidas sobre isso. Abra seu coração. Coloca um pouquinho também de sua história que eu quero ouvir. Vai ser muito bacana a gente conversar sobre isso. A gente se vê aqui no nosso canal de novo.